Oi pessoal, vou gravar um vídeo no qual eu pesquisei muito na época que eu fui passar por esse processo. Inclusive, esse vídeo seria um vídeo que eu desejaria muito ter assistido na época. Eu estava me preparando para passar pelo processo de desmame. Bora lá! Como eu já falei em algum vídeo aí, eu acho que o último vídeo que eu postei, né? Falei que eu passei pelo processo de amamentação até os 6 meses. Porém, eu nunca consegui amamentar até os 6 meses exclusivos. Porque eu senti que depois que eu voltei a trabalhar, quando Marina tinha 4 meses, né? Eu senti que a minha produção diminuiu muito. Mesmo assim, eu ainda continuei ordenhando até os 6 meses. Mas ali com 5 meses e meio, mais ou menos, eu já tinha introduzido algumas frutinhas para complementar. E tinha entrado com leite também, porque o meu leite já não era mais o suficiente, né? Pela minha ordenha já não era uma ordenha para suprir. Continuei amamentando mesmo depois da introdução alimentar, depois de ter passado por esse processo, por tudo. Eu continuei amamentando, porém as noites foram ficando um pouco mais difíceis. Eu sempre amamentei, eu sentava, amamentava e colocava a Marina no berço, porque eu sempre tive esse desejo de que ela dormisse realmente no berço. Então, essa fase eu consegui. Ela não pegou chupeta, não pegou outro bico, pegou mamadeira, mas não pegou chupeta. E ela dormisse no berço foi uma grande vitória pra mim. Quando eu tava ali com os 7 meses, né, eu trabalhando as minhas 9 horas por dia, porque eu passo uma hora a mais pra não trabalhar o sábado. Ficou muito difícil. Eu já não conseguia sentar pra amamentar, porque eu estava muito cansada, então eu preferia amamentar ela deitada. E aí nisso eu acabava dormindo, às vezes eu acordava assustada, pegava ela e botava no berço. Mas aí as noites foram passando, o cansaço foi aumentando, preferia cochilar bem. Aí quando eu acordasse, era que eu colocava ela no berço e chegou dias de ela amanhecer na cama com a gente. Assim, tava cada vez pior, porque o sono da criança fica extremamente desregulado. Eu já não conseguia mais, tipo, eu não tinha mais vida. Eu acordava já aguardando a hora de ir dormir novamente. Então eu levantava de manhã, me preparava, ia trabalhar e a cabeça era, quando eu chegar em casa, eu vou arrumar as coisas que eu tenho de arrumar, lavar o que eu tenho de lavar e ir dormir. Eu vivia uma rotina esperando a hora de ir dormir, sabendo que a madrugada ia ser do mesmo jeito. E aí eu tentei uma vez fazer o desmame, né? Não me recordo bem a idade que Marina tava, quantos meses ela tava. Eu não consegui, porque o cansaço não permitiu que eu ficasse uma noite em claro com ela chorando. E isso pesa muito quando a gente tá muito cansado. A gente não consegue, pelo menos aqui, a minha experiência, eu não consegui. E aí, beleza, continuei consumindo conteúdo de desmame, e o que me pegava era, não tinha vídeo de mamães desmamando com 7, 8, 9 meses. Eu ficava, meu Deus, será que eu tô fazendo errado? Será que eu estou me precipitando pela idade da minha bebê? Toda vez que eu comentava com alguém dizia, mulher é muito novinha, espera ela crescer mais um pouquinho, vai vir os dentes que vão nascer, e assim, a amamentação ela ajuda, porque a criança fica sem querer comer e tal, e eu ficava, realmente, eu preciso continuar amamentando, né, porque vai vir os dentes, aquela cobrança, sempre a cobrança. Só que Marina já não precisava tanto do meu peito. Um dia eu cheguei e disse, não, parei pra pensar, eu acho que Marina não necessita tanto do meu peito mais, se caso nasça alguns dentes. E ela já tinha os dois de baixo. Comentando, né, com o Rian, ele falou que se eu quisesse, ele estaria comigo. E aí eu marquei uma consulta de rotina mesmo, na UBS, com a pediatra do posto, né, de saúde. Eu relatei tudo, como Marina era, comia de tudo. E eu também já tinha notado que Marina não comia bem quando eu estava, por exemplo, no final de semana. Sábado e domingo eu ia estar em casa. E como tinha o peito depois, ela já não se alimentava tão bem quando eu não estava. Pra pediatra, né? E ela falou assim, olha, Evelyn, o seu peito não é mais um suplemento, porque você não fica mais em casa com ela. Então ela supre com outras coisas, seja com leite que você dá, com as frutas ou comida. Então realmente, ela tá, pelo que você tá me relatando, ela tá só chupetando o seu peito. E ela falou, se você quiser fazer o desmame, eu te aconselho que sim. Até porque, pessoal,
Para chegar a essa conclusão, não foi, só quero fazer o desmame porque estou cansada. Não tenho vida também, mas assim, eu não tinha mais saúde. Minha imunidade sempre baixa, eu sempre estava tendo crise de enxaqueca, que isso é recorrente desde sempre, só que cada vez pior. Então assim, eu não tinha saúde, não tiro, né, o mérito que a gente passa aqueles momentos perfeitos de amamentação, aquele contato com os nossos filhos, aquela troca de olhares, de afeto, de carinho, que só a gente sabe naquele momento ali. As mamães que amamentam na mamadeira também sabem como é perfeito esse momento. Eu já não tinha saúde, então era algo que já não fazia mais bem, nem pra mim, nem pra ela e nem pra Rian, porque nós três passávamos a noite inteira bolando de um lado pro outro na cama. Ela procurando peito, afastando o pai dela, ou indo mexer com o pai dela, ou me procurando. E ela disse, aproveita o carnaval, já que é um feriado prolongado, se você tem seu parceiro junto, peça ajuda a ele e faz o desmame. Outra coisa que me pegava também a não fazer o desmame é que eu moro na casa da minha mãe, e aí eu tinha um sentimento de incômodo, então eu não queria passar uma noite em claro, já ia passar eu e Rian, e minha mãe, porque o quarto dela é próximo, né? Então eu já não queria mais incomodar ela. Mas aí eu falei com ela, ela falou que tudo bem, que eu não me preocupasse, que até se eu precisasse da ajuda dela, ela iria ajudar. Então isso também foi um ponto que me ajudou muito. A coragem de realmente iniciar o processo do desmame. E aí na primeira noite de carnaval a gente iniciou o processo do desmame. E assim, não foi fácil. Marina acordou chorando muito, né? Aquele choro inconsolável. Quando eu vi ela chorando, eu já queria dar o peito, né? Aí Rian falou que não, que eu não desistisse, porque eu já tinha tentado outras vezes e não tinha conseguido. Eu sustentei, né? Na verdade, ele sustentou, porque ele que disse não. Balançou muito, ele ficou a noite inteira com ela, não fui eu. Como foi pra ela se acostumar com ele? Ela dorme às 9 horas, então ela tinha uma mamada às 9. E aí, como ela tinha essa mamada, né, às 9 da noite, ela ficava chupetando, saciava, isso pequenininha. Ela saciava e ficava até 10 horas da noite chupetando, até que eu balançava e ela dormia. Então, a Marina nunca usou o peito para realmente dormir. Quando ela saciava, ela ficava só chupetando. Ela sempre dormiu mesmo, ninando. Essa mamada de 9 horas também foi um caos, porque quando ela tinha, eu acho que ali uns 5 meses, eu decidi tirar. Então, naquela época, eu era bem decidida. Se eu quisesse tirar, eu tirava. Foi bem caótico também, mas foi só a primeira noite. E desde então, ela sempre dormiu com o pai dela. Enfim, a primeira noite de carnaval caótica, ela chorou muito, muito, muito. Mas aí, ninando, e foi a primeira vez também que a gente deu a mamadeira de madrugada, né? Ela tomou também, e aí voltou a dormir. Na segunda noite, ela já chorou, só que não com tanta intensidade como a primeira. Tomou o leite, chorou mais um pouquinho e foi dormir. Na segunda noite, do mesmo jeito. Eu acredito que esse processo foi uma semana. E quando deu tudo certo, Marina passou a dormir melhor e a se alimentar melhor. Isso que eu percebi com a retirada da mama. Minhas dores de cabeça passaram, graças a Deus, e eu voltei um pouco a ter mais vida, né? Eu consigo trabalhar hoje sem já pensar na hora de dormir, eu consigo me programar para sair, né? Que antes eu não queria sair porque eu ia chegar tarde, aí ia ter que fazer várias coisas quando eu chegasse, as obrigações, né, que a gente tem. Então eu preferia ficar em casa fazendo minhas obrigações e viver no outro dia, trabalhar, aquela rotina de segunda a segunda. Porque o final de semana eu sempre fico com ela, né? Mas assim, não foi fácil. Eu acredito que são poucos os desmames, né? Também isso vai variar de criança para criança. A gente não pode querer comparar os nossos filhos com os filhos de alguém, até porque cada um tem uma personalidade. Então a minha filha, ela tem uma personalidade muito forte, né? Um pouco resistente, ela não abre muito fácil e ela sempre entendeu um pouco de tudo. Então, como ela sempre entendeu, era um pouco mais difícil, mas não impossível. E assim, o que pega mesmo é o cansaço, às vezes é a falta de apoio que a gente não tem, é aquela palavra que você precisa ouvir, né? Então, quando eu comentava que eu queria fazer o desmame e que isso ia... porque ainda tem o nascimento dos dentes e vai ajudar. Eu já me apegava que realmente ela ainda ia precisar do meu peito para se alimentar e porque ela ia sofrer muito com o nascimento dos dentes. Agora eu passei por outra etapa, né? Marina já tinha 3 dentes e agora nasceu mais 2.
E assim, foram muito difíceis mesmo, esse nascimento desses dentes, mas não foi impossível e foi um processo. Eu já percebi também que a gente evolui com a criança, por exemplo, ela já estava dormindo a noite toda, ela já estava se alimentando bem, aí como a gengiva incha, como a imunidade baixa, ela gripou, ficou tossindo, não queria comer, então a gente volta a tomar só o leite, que era o que ela estava tomando, né? Tava só tomando leite, tomando bastante água, graças a Deus, e voltou a dormir na cama também. Assim, a gente nada, e depois volta um pouco, e isso eu acredito que sejam processos. Eu acho que quando a gente entende que a gente vai passar e que vai dar tudo certo, é menos doloroso, embora a gente fique, né, triste e a gente queira que a criança realmente sempre coma, sempre se alimente e durma bem, mas é um ser humano que acabou de chegar e que está descobrindo o mundo, então não adianta a gente achar que ele vai pensar como a gente, que já passou por essa fase e só não lembra de tudo que passou, né? É isso, espero muito que esse vídeo ajude alguém. Era um vídeo, sim, que eu desejaria ter assistido quando eu estava passando por esse processo, porque eu consumi muito conteúdo sobre isso. Aderi muitas dicas das mães também, mesmo com os seus nenéns de um ano e meio, que já são bem mais entendidos, né, que a minha. A minha hoje vai fazer 10 meses agora essa semana, né, dia 26 de março. Mas é isso. Deixem um comentário de vocês, se vocês já passaram por essa experiência, se estão desejando passar. E o que eu puder ajudar com uma palavra, pode ter certeza que eu vou deixar aí com vocês, tá? Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Tchau!